Olá, a voz do conselho chegando em sua casa, em sua presença mais uma vez. Eu sou o pastor Jorge Linhares, presidente do Conselho de Pastores do Estado de Minas Gerais, e esse programa que tem sido tão útil a nós, líderes, porque nós temos falado sobre eventos. Agradeço a toda a direção desse canal, agradeço ao governo de Minas, todos aqueles que facilitaram para que eu pudesse, toda a equipe da TV que tem permitido que nós façamos este programa e ele possa chegar até vocês aí. Obrigado a Deus e abençoe a todos. A Voz do Conselho visa trazer sempre uma palavra que possa edificar, também programações para os pastores, líderes, cidades do interior, pois esse programa vai para todas as cidades de Minas Gerais e para outras cidades, outros estados também. Então, você é edificado. Hoje eu quero falar sobre o rosto brilhante, um homem que na Bíblia o seu rosto brilhou. E quero lembrá-lo também, o nosso congresso de filhos de pastores. Então, você que é líder, já pode preparar o congresso de filhos de pastores, vai ser de 25 a 31 de julho. Essas datas estão todas ordenadas no site do Conselho, tá? Isso é muito importante. Informe-se no 31 3448 9898. A nossa reunião acontece na última terça-feira de cada mês, a partir das 8h30 da manhã, com um café 0800, tá? Termina sempre 11h30, antes do meio-dia. Vai ser muito bom ter você aqui participando conosco, tá? O preletor será o pastor Márcio, presidente da Convenção Batista Brasileira. Vai ser muito legal ele participar conosco. E você que é pastor pentecostal, pastor reformado, pastor tradicional, não importa, venha participar conosco. Você que não tem a sua credencial pode fazer no dia aqui. O rosto brilhante. O que a Bíblia fala sobre o rosto brilhante? É Moisés. Sobre Moisés, esse texto está em Êxodo 34. Diz assim: quando desceu Moisés do monte Sinai, tendo nas mãos as 2 tábuas do testemunho, sim, quando desceu do monte, não sabia Moisés que a pele do seu rosto resplandecia, depois de haver Deus falado com ele. Olha, interessante. Olhando Arão e todos os filhos de Israel para Moisés, eis que resplandecia a pele do seu rosto e temeram chegar-se a ele. Quando Deus me deu essa palavra, foi aproximadamente uns 30 anos atrás. Aí eu fui ver isso. Meu Deus, quer dizer que o rosto de um líder pode brilhar? Depende. Se ele ficar assistindo o que não deve, porque Jesus Cristo disse, se seus olhos forem bons, todo o seu corpo será bom. Mas se os seus olhos forem trevas, todo o seu corpo se tornará em trevas. Está vendo? Então você tem que olhar o que você está olhando. O rosto de Moisés brilhou porque ele ficou 40 dias na presença de Deus. E Deus passou para ele as leis, os princípios, a revelação e a comunhão com Deus fez com que o rosto de Moisés brilhasse. E quanto mais nós estivermos na presença de Deus, mais o nosso rosto vai brilhar. E quanto mais distantes de Deus, o nosso rosto vai deixando de brilhar. A Bíblia diz que Moisés teve que colocar um lenço, do tanto que o rosto dele brilhava. As pessoas não conseguiam olhar. O rosto dele brilhava por causa da comunhão com Deus. Então tem uma exortação para mim, para você, para nós, líderes. Nosso rosto tem que brilhar. Não adianta construir grandes templos. Não adianta ser o melhor pregador. Não adianta ter a maior cultura inimaginável até. Citar todos os teólogos, se o nosso rosto não brilhar, serão meras palavras. O rosto de Jesus brilha tanto
que ele passou para Estevão, passou para Paulo. O apóstolo Paulo, só de Jesus aparecer para ele, o apóstolo, antes de ser apóstolo Paulo, Saulo de Tarso, ficou cego 3 dias. E quando Estevão estava sendo apedrejado, ele viu Jesus em pé, antes da sua morte. Estevão, antes de ser morto, apedrejado, ele viu Jesus. E a Bíblia diz que o rosto dele brilhava. Quem sabe nós, hein, pastores? Quem sabe nós precisamos ter esse brilho no coração, no rosto, na alma, nas atitudes, porque ele está indo embora. Esse brilho de Moisés um dia foi embora. Está na Bíblia. O rosto já não brilhava, porque ele foi tão envolvido com as coisas do mundo que ele acabou esquecendo-se de Deus. Seu rosto pode voltar a brilhar. Será a minha oração daqui a pouquinho. Olá, sou o pastor Robson Monteiro, sou membro do Conselho de Pastores do Estado de Minas Gerais. O tema de hoje é rosto brilhante. O pastor Jorge já deu uma palavra introdutória sensacional, mas eu gostaria de fazer algumas observações. Em primeiro lugar, para termos o rosto brilhante, nós precisamos de entender que nada é permanente. Olha só, nada é permanente. Muitos de nós, como os pastores e líderes, como pais, mães, nós erramos porque pensamos que o rosto brilhante, a glória de Deus na nossa vida, ela será permanente. E não é. Nós precisamos de estar sempre buscando a Deus, de estar sempre se consagrando a Deus, estar sempre na presença de Deus para que o nosso rosto continue brilhando. Às vezes as pessoas se acomodam e acomodar não é inteligente, porque a partir do momento que você se acomoda, você começa a não buscar mais Deus com tanta intensidade. Você começa a não ter mais intimidade com a leitura da Bíblia. Você começa a não ter mais intimidade com a oração. E isso é terrível. Isso faz com que a glória, com que o brilho da presença de Deus na nossa face, ele acaba se esmorecendo, se esfriando. Então é muito importante nós sabermos o seguinte, que o brilho da glória de Deus na nossa vida, ele é permanente, se nós permanecermos na presença de Deus. Olha só que interessante. Uma outra coisa, um outro detalhe importante que nós precisamos de saber é que tudo muda. As coisas mudam, nada é permanente. Por quê? Porque tudo muda. Uma verdade que era ontem, hoje pode ser contestada e não ser mais verdade. Mas uma coisa é o seguinte, que a palavra de Deus, ela é a verdade. E a palavra de Deus, ela é lâmpada para os nossos pés e luz para o nosso caminho. Então é importante para que esse brilho permanente esteja na nossa face, é que nós estejamos constantemente sendo leitores assíduos da palavra de Deus, porque só assim nós conseguiremos manter o brilho da presença de Deus também no nosso caminho. Olha só, teve um momento em minha vida, quando eu estudava lá no Seminário Cristo para as Nações, eu ia para o seminário de ônibus, e teve um dia que eu desci do ônibus para chegar no seminário, e veio uma pessoa e me deu um abraço. Eu dei aquele safanão assim e falou, que é isso que está me abraçando? E era uma pessoa que estava querendo me assaltar. Estava com a garrafa quebrada na mão e falou, tira a mão nada, isso é um assalto. E quando ele falou aquilo, automaticamente na minha mente eu comecei a clamar ao Senhor. Eu falei, Deus, me livra das garras desse jovem aqui. Ele estava drogado, muito agitado. E eu falei que ele não tem dinheiro. Abri a minha bolsa assim, mostrei para ele, tinha lá uma Bíblia. Eu falei, eu tenho Bíblia, você quer? Mas naquele lance foi tudo assim muito rápido, 1 minuto. Na minha mente eu clamava ao Senhor, eu falava, Deus, me livra da garra desse menino, me livra da garra desse marginal. Aí, automaticamente, eu vi assim que passou um vulto atrás dele. E quando aquele vulto passou atrás dele, ele começou a olhar no meu olho assim e falou assim, nossa, seu rosto está brilhando, sua cara está brilhando. Ah, você é gente boa demais, você é gente boa, você é gente boa. E saiu assim falando, você é gente boa, você é gente boa, você é gente boa. Mas o detalhe, ele viu que na minha face, naquele exato momento, estava brilhando, um brilho diferente. E eu tenho certeza que foi o brilho da presença de Deus, que constrangeu aquele menino naquele momento, e ele automaticamente, de agitado, de querer enfiar em mim aquela garrafa, de me assaltar, ele falou, nossa, você é gente boa, tem um brilho no seu rosto, você é gente boa, e saiu. Olha só, isso tudo é importante, sabe por quê, querido? Porque lá na minha casa eu mantenho uma vida de oração. Lá na minha casa, eu mantenho uma vida de leitura da palavra. Lá na minha casa, eu procuro estar sempre na presença de Deus. Isso é muito importante, para que o brilho do Senhor esteja sempre presente e constante na nossa face. Esteja agora com o pastor Jorge Linhares,
porque o brilho da presença de Deus, ele é tão necessário, tão importante, que nós não podemos deixar passar batido. Deus abençoe a sua vida. Deus abençoe a sua família. Em nome de Jesus. Amém. Pai, eu estou falando comigo mesmo. Como eu sei que meu rosto já brilhou muitas e muitas vezes de forma poderosa, porque pessoas me disseram, pessoas que conversavam comigo diziam assim: puxa, pastor, você está com um brilho no rosto. Não é um brilho de pó compacto, não é um brilho colocado pelos homens, é um brilho celeste, celestial. Ó Deus, que nós possamos ter esse rosto brilhante. Este livro é um dos melhores livros meus, ó Pai. E ele pode ser encontrado aí nas livrarias evangélicas e também na editora Getsemane. Faz o meu rosto brilhar sempre, Senhor. É a minha oração. Não estou orando só por ele, não estou orando somente por esses que estão me assistindo, me ouvindo ou tendo leitura labial. Estou orando por mim, para que o nosso rosto possa sempre brilhar e que todos vejam que o nosso rosto está brilhando, dada a nossa grande comunhão com Deus. Deus te abençoe e eu te espero aqui nestes congressos e no nosso encontro de líderes, de pastores e missionários, sempre na última terça-feira do mês. Fique com Deus.